Olá, ouvintes! Eu sou a Bela Chiara, do segundo ano do ensino médio, e hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Lepeti Voices, o segundo episódio, e o nosso tema é Explorando o ensino personalizado e educação significativa no Colégio Lepeti Nicolás. E nesse episódio a gente vai discutir dois conceitos fundamentais na educação, que são o ensino personalizado e a educação significativa. A gente vai ver, né, o que eles significam, por que eles são tão importantes e como que eles funcionam aqui no Colégio Lepeti. A gente vai estar entrevistando o Rafael Matsudo, nosso diretor, e para começar eu gostaria de perguntar para ele. E como que a gente pode definir o que é o ensino personalizado de forma mais precisa, Rafael? Bom, Bela, o ensino personalizado é uma das metodologias e uma das formas que nós trabalhamos dentro do colégio hoje. E o que significa esse tal de ensino personalizado? Nada mais é do que você, de fato, entender que cada aluno, cada criança aprende de um jeito. Então, nós não aprendemos todos do mesmo jeito. Por exemplo, você tem algumas habilidades mais para o lado artístico. A Nicole tem habilidades mais para o lado da matemática. A Sofia, habilidades mais para o lado de humanas, mais para o lado de relacionamento com as pessoas. Cada um aprende de um jeito. Então, por que o ensino deve ser igual? Por que você aprender da mesma maneira? Você não acha que isso é errado? Você não acha que isso é bem... Ainda mais você sendo aluna, você coloca isso dentro da sala de aula. Então, assim, as métricas de avaliações, elas são baseadas tudo num mesmo padrão. Ou seja, o aluno tem que fazer a prova de português igual, a prova de matemática, a sala é igual. Então, assim, a ideia do ensino personalizado é, de fato, entender o que esse aluno ele é melhor e como o professor vai adaptar o conteúdo. Não que nós não que vamos deixar de falar, por exemplo, da fórmula de Bhaskara. Nós vamos falar, mas o professor vai adaptar essa abordagem para cada aluno da sala. Pode parecer difícil, mas o resultado ao longo prazo é muito grande. E a nossa escola tem uma vantagem que nós temos salas com números reduzidos de alunos. Então o professor ele consegue dar uma atenção melhor para vocês, ele consegue, de fato, ir em cada aluno e ver o que está acontecendo. Então é uma luta diária, é uma coisa que eu batalho muito para que aconteça dentro da escola e que os professores levem essa metodologia. E quais que são um dos principais benefícios, né, do ensino personalizado para os alunos? Bom, os principais benefícios e o que eu vejo na parte de um aluno é o rendimento dentro da sala, é o engajamento, é o interesse pela aula. Porque a partir do momento que você consegue sentir pertencente daquilo, poxa, agora eu sou pertencente, eu faço parte disso que está acontecendo, eu não estou sendo excluído. O aluno ele vai ter um maior engajamento. Então as notas, o desempenho, tudo na escola melhora, tudo na vida acadêmica dele melhora. E eu acho assim, Bela, a escola ela é o início da vida adulta. Então a escola ela deve pensar que a vida, o que vai vir, o que vem para a vida adulta. Vamos pensar o seguinte: você vai trabalhar, você vai chegar numa empresa, você começou a trabalhar. A empresa ela vai te cobrar proatividade, ela vai te cobrar resiliência, postura, empatia. São alguns dos conceitos que a empresa cobra. E por que não ensinar isso dentro da escola? Sim. Entendeu? Então, assim, quando a gente tem uma metodologia aplicada para uma abordagem personalizada, você consegue olhar o aluno no todo. Você vê ele através do micro e não só do macro. Quando a gente fala do macro, é olhar a sala, 20 alunos, todo mundo do mesmo jeito, e é o que se aprendia antes. Né? Se aprendia dessa maneira antes. Então, dessa maneira diferente, mas ao mesmo tempo inovadora, ela tem dado resultado. E isso não é uma coisa não é invenção da minha cabeça, isso são metodologias. Claro, todas as metodologias elas são válidas, mas isso não é uma coisa assim, o Rafael inventou ou o Colégio Lepeti inventou. Não, na realidade, isso são técnicas e estratégias mundiais, de países de primeiro mundo. Países de primeiro mundo, vamos citar, por exemplo, os Estados Unidos. Eles utilizam a abordagem de ensino personalizado dentro das escolas. E esse ensino personalizado reflete numa educação de qualidade. Sim. E agora falando um pouco sobre a educação significativa. Qual que é a essência dela e como ela se diferencia do ensino tradicional de outras escolas? Bom, educação significativa é um assunto que eu gosto bastante. Desde que eu abri o colégio, eu sempre foquei muito nessa parte da educação significativa, porque eu sou aluno de escola pública, minha vida inteira eu estudei escola pública. Mas lá naquela época, quando eu estudava, lá em 2003, 2002, 2004, que foi quando eu me formei, não se falava muito de educação significativa. Hoje virou um tema que todo mundo fala, mas a educação significativa, diferente da tradicional, ela produz um significado no aluno. E o que isso quer dizer?
tirando do termo pedagógico e levando para o tema que a gente consegue, de fato, entender. Eu sou professor, você é uma aluna do Jardim, Jardim 1. Nós vamos falar sobre fotossíntese. Qual é o princípio da fotossíntese? Dentro do livro vai estar lá escrito assim: o princípio da fotossíntese é quando ela absorve a energia do sol e transforma isso, e metaboliza isso, e transforma em forma de energia para a planta crescer. Percebe que é um assunto muito complexo? E um aluno da educação infantil, um aluno menor, ele está vivendo um mundo ainda do lúdico, ele está vivendo um mundo ainda das experimentações. Está vendo essa plantinha aqui? Eu peço para que o aluno traga uma plantinha. Então Rafael trouxe uma plantinha e a Bela também trouxe uma plantinha. Eu vou catar essa plantinha aqui e eu vou cobrir ela. Então eu cobri essa plantinha. E essa daqui a gente vai deixar. Ambas são iguais. Nós vamos molhar as duas. Durante a semana nós vamos molhar as duas plantinhas. Estamos molhando a plantinha. Essa está tomando luz do sol e essa não. Semana que vem a gente tira. E aí nós vamos olhar. Aí os alunos eles vão poder entender o que aconteceu. E isso o professor gera um debate dentro da sala de aula. Vocês conseguem ver o que aconteceu? Nossa, professor, essa murchou. Ela morreu. E essa? Essa tá bonita. Então ele consegue fazer uma correlação do que estava no livro. Entendeu? A educação significativa, ela realmente traz um significado para esse aluno dentro da sala de aula, da qual o aluno ele consegue, através das experimentações, através do olhar, através de realmente colocar a mão na massa, entender de fato o que está acontecendo. Então, aquele negócio de livro, a gente costuma falar muito aqui na nossa escola. Eu ainda falo para os meus professores, pessoal, o livro de vocês, o livro didático que o Mackenzie, que os pais compram, o livro didático que vocês usam dentro da sala, ele é o ponto de apoio. Ele não é o seu fim. Então, assim, ele é o meio, ele não é o fim. Por que a gente fala isso? Porque nós não somos um sistema apostilado, nós somos um sistema significativo, no qual dentro da escola, o aluno ele pode até ver esse conteúdo, mas o professor ele amplia a sala de aula. Então a Bela está aprendendo sobre... Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, o professor Alex, ele estava dando aula para vocês, química, né? E aí eu passei lá no lago e os alunos estavam lá pegando água. Eu falei, o que vocês estão pegando água aí? Nós estamos medindo o pH da água. E aí o professor foi lá, levou, eu até falei para eles, eu falei, olha, tem esses produtos aqui que eu coloco também na água para deixar a água mais clara e tal. E o que o professor estava fazendo? Ele estava ensinando sobre composição química, ele estava ensinando sobre isso dentro da sala. Só que ele transformou aquela aula da qual ele ia dar um livro numa na massa. O aluno foi lá, ele experimentou, ele participou, ele viu, ele pôde observar. Então a mesma observação que aconteceu lá na educação infantil também acontece na segunda série do ensino médio. Entendeu? Então, olha a diferença. Você vai esquecer isso? Nunca mais. Nunca mais você vai esquecer isso. Inclusive, da gente estar debatendo isso aqui agora, você vai falar assim, quando você estiver na vida adulta, uma vez eu participei do podcast, eu era a entrevistadora, estava entrevistando lá, e aí o Rafael falou sobre isso, eu não esqueço mais. Entendeu? Então, é essa abordagem. E o ensino tradicional? O ensino tradicional é aquele ensino de apostila. Livro, prova. Livro, prova. Livro, prova. Gente, será que realmente isso dá resultado? Creio eu que não. Se tivesse dado resultado, Bela, você sabe o que é o PISA? PISA, ele é um índice mundial que avalia os países em relação a como os países estão se portando nível de educação. Nossa posição é lá embaixo. Vamos pensar, eu já terminei a escola, você está terminando a escola, os pais que estão assistindo também, tem gente que já terminou a escola há bastante tempo. Deu certo, gente? Será que deu certo? Será que a gente não tem que rever os nossos conceitos sobre o que é educação? Será que a gente não tem que rever os nossos conceitos sobre o que é educação forte? O que é um ensino forte? Será que prova toda semana é um ensino forte? Será que mensurar o aluno através de uma nota é um ensino forte? Será que isso está mensurando se você é boa ou se você é ruim? Quantas pessoas eu conheço que eram CDFs dentro da sala? Né? Que a gente falava na nossa época, o CDF. Aquela pessoa, não sei como vocês falam hoje, qual é o termo que vocês usam, mas na minha época a gente falava CDF, né? Então falava, o CDF, aquele que senta lá na frente. Quantas pessoas, elas conseguiram alguma coisa? E quando eu digo alguma coisa, a gente não está falando só de bens financeiros, eu estou falando de carreira profissional, família, bem-estar psicológico. Tudo isso deve ser ensinado dentro da escola, a gente precisa aprender a lidar com as emoções, entendeu? Então o ensino tradicional, ele pauta no quê? No que o aluno ele é um receptor de informações. Joga na casinha.
Mas o que você faz com tudo isso de informação? É a mesma coisa, a gente está aqui na biblioteca, está lotada de livros, vamos pensar que isso aqui é a nossa cabeça. É isso que o ensino tradicional faz. Ele enfia um monte de livro, todos eles de página fechada dentro da cabeça. Entendeu? E a educação significativa? Todos esses livros aqui farão parte da leitura, o aluno vai ler, ele vai explorar, ele vai pegar textura, ele vai conseguir ver cores. Então, resumidamente, a educação significativa é isso. Sim. E tem algum exemplo, assim, que você gostaria, que você gosta de compartilhar, de uma escola ou um professor específico que adotou né, essa educação significativa com sucesso? Bom, eu quero contar um pouquinho da minha história e por que eu sou tão defensor da educação significativa. Quando eu estava na 6ª série, que hoje é o 7º ano, é isso, né? 7º ano. Quando eu estava na 6ª série, a minha professora chegou e falou assim: Rafael, como é sua casa? Na sala de aula. Rafael, como é sua casa? Ah, minha casa é assim, 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 assim. Ah, legal. Vamos fazer o seguinte, Rafael, você vai levar isso para casa, então você vai levar isso para sua casa, e aí lá na sua casa, você vai medir com o seu pai lá, com a sua mãe, o tamanho do terreno da sua casa. Você vai medir o terreno e você vai medir também a sua casa. Ah, tá bom. Vamos para casa, na semana seguinte trouxemos a medida. Quando a gente chegou na escola, a professora falou assim, vamos colocar isso no papel? Ah, como que é o tamanho? Ah, é assim, assim, assim. E esse, assim, assim, assim. E a gente começou a desenhar. Aí nós desenhamos esse lado, esse lado. Aí a professora falou assim, vocês sabiam que lado vezes lado é medida quadrada, é metro quadrado? Isso que é metro quadrado? Isso, metro quadrado. Olha para você ver o que a professora fez dentro da sala. Ela conseguiu de fato trazer uma metodologia significativa e a gente conseguiu entender. Aí olha como isso vai além. Quando eu fui abrir a escola, e aí ela falou assim também lá, vamos fazer uma planta aqui de como vocês querem a casa de vocês. E aí, nesse terreno. Então, dentro do terreno, eu quero um quarto de não sei quanto. Bom, esse terreno não vai caber. Por quê? Porque ela fez a gente aprender escala, perspectiva de escala. Ou seja, pegar o mundo macro, levar para o micro. Pegar o abstrato e levar para o concreto. Ou seja, o abstrato, a casa. Então, imagina isso na cabeça de uma criança, né, de um adolescente, de uma criança, tendo que pegar toda aquela parte, olha as conexões que as neurosinapses têm que fazer. Então, você pegar toda aquela conexão e aí você levar isso para o papel. E aí você pegar todo o macro e levar em micro. Então, olha como que ela conseguiu estimular o nosso cérebro. E aí, colocamos no papel. Ah, Rafael, mas desse jeito aqui sua casa não vai caber. Ah, assim não cabe, assim. Sabe o que eu aprendi a fazer? Uma planta baixa. Então, eu aprendi a fazer uma planta baixa numa escola pública onde não se falava sobre educação significativa. Só que eles tinham um foco muito grande em educação significativa. Muito grande. Então, essa professora, ela me ensinou a fazer uma planta baixa, ela me ensinou o que era que lado vezes lado era medida quadrada, como fazer a medida, e nunca mais esqueci isso. Quando eu fui abrir essa escola aqui, precisava de uma planta para apresentar um croquis, né? Para apresentar para a diretoria de ensino, porque quando eles vêm na escola, eles fazem uma vistoria. Então, quantos alunos cabem nessa biblioteca? Medida lado vezes lado, dividido, então é assim que a quantidade de alunos. E aí eu perguntei assim para a Márcia, que era a supervisora. Eu falei, Márcia, precisa ser assinada por um engenheiro? Não, Rafael, só preciso de um croquis para eu saber aonde eu estou andando. Eu falei, legal. Sabe quem fez? Eu. Sabe quando foi que eu aprendi a fazer isso? Na 6ª série. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu aprendi e levo para minha vida. Então, por isso que eu sou defensor da educação significativa. Sim. E agora, como que a gente poderia combinar efetivamente, né, esse ensino personalizado com a educação significativa juntos? Olha, eu acho que para a educação, para ela ser bem sucedida, a gente tem que adaptar esses currículos. Né? Então, os currículos também eles devem ser personalizados. Quando eu digo currículo, são as matérias, as disciplinas. O professor de geografia ele tem que entender que ele não vai entrar na sala de aula e só vai falar sobre relevo. Relevo, relevo, relevo. Vou dar um exemplo da sua sala. O Aaron, ele adora economia. E o professor de geografia está falando sobre relevo. Você consegue entender que eu posso adaptar esse conteúdo para despertar um interesse no Aaron, que é uma coisa que ele gosta muito de economia? Como que é lá no Mato Grosso? Como que funciona o Mato Grosso? Que tipo de vegetação está lá? E com esse tipo de vegetação, o que a gente consegue produzir para a economia? Você conseguiu entender que eu estou personalizando um currículo, estou mexendo num currículo e eu estou despertando o interesse do aluno? Por isso que é extremamente importante que o professor conheça o aluno, conheça a sala e que ele entenda, porque aí ele vai despertar esse interesse em cada aluno. E aí o aluno vai ser protagonista e vai, de fato, ser significativo para ele isso dentro da sala de aula. Sim.
E também tem muitos, né, desafios e mitos também dentro dessa implementação da educação. E quais que são alguns dos desafios mais comuns que são enfrentados pelas escolas, né, ao tentar adotar o ensino personalizado junto com a educação significativa? Bom, é aquilo que nós estávamos falando. Primeiro de tudo, são as famílias. Então, acima de tudo, são as famílias. Por quê? Porque eu escuto direto. E aí eu tenho que ficar explicando, e a gente tem que ficar trazendo essa metodologia, explicando como é a metodologia significativa, qual é a diferença de um material didático apostilado e um material didático livro. Então tem uma diferença muito grande. Por quê? Porque o livro, como que você lê um livro, Bela? Como você lê um livro? Você abre o Abre o livro. livro e começa. Primeiro eu vejo sobre o que é, e Hum, depois eu começo a ler, eu me envolvo na história. Isso, aí você se envolve na história, e você consegue concluir esse livro antes de terminar? Entender a história antes de terminar? Não, você precisa ler Você tudo. precisa ler tudo. Às vezes você tem que ler de novo, não é? Sim. E às vezes você tem que ir para um capítulo seguinte para entender o capítulo passado, voltar, não é? Uhum. Às vezes você pode até pular um pouco esse capítulo e voltar de novo, não é verdade? Essa é a diferença de um livro. Então o nosso material didático, ele é de livro. Então você consegue entender o que é um livro? O que é um sistema apostilado? O sistema apostilado é aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5. O aluno ele entra, então ele é um receptáculo, o professor coloca informação, prova para ele produzir. É isso que ele faz. Quando vem no livro, é dessa maneira. Para você quebrar esse paradigma nas famílias, de elas entenderem que o aluno ele está mergulhando dentro de um livro e que o professor não necessariamente tem que fazer a página 20, e aí eu escuto direto, eu pago tão caro nesse material e ele veio não preenchido. E não vai vir mesmo, porque não é assim que funciona. Vou dar um exemplo para vocês. O professor Alex, volta a dizer, o professor Alex hoje estava falando sobre composto químico das águas. Como verificar esse composto químico de água. Era isso que ele estava falando, né? Sim. Vocês usaram o livro? Não. Em uma parte da aula, a gente Vocês vê matéria. deixaram de ver o conteúdo? Não. Se sua mãe chegar aqui amanhã e falar assim para mim, Rafael, a Bela não preencheu o livro, você deixou de receber essa informação? Não. Está dentro do livro. O professor ele tem uma sequência didática para dar essa aula para você, porque ele não pode simplesmente inventar a aula dele. Ele tem uma sequência didática. Entendeu? Então, assim, esse é um desafio. O pai entender isso. Qual é o outro desafio? Os professores. Porque do mesmo jeito que as famílias são assim, o que a gente tem dentro de casa? Pessoas, né? Seres humanos. E o que a gente tem dentro da escola? Pessoas, seres humanos. Então você consegue entender que é uma relação que mesmo, mas o professor tem obrigação. Mas a gente vem falando do Brasil de anos. A gente não está falando de hoje, a gente está falando de anos, de uma educação aonde, no qual essa educação era livro, 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 prova, prova, prova. E isso era a escola forte, essa era a melhor, o ensino tradicional. Para eu colocar isso na cabeça do professor, para eu mostrar para o professor que ele não precisa chegar na lousa e passar lá para você, e eu já tive que fazer isso muitas vezes, que eu passava na frente da sala, via lá, página 1, página 35, opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Não é desse jeito que a gente trabalha nessa escola. Para a gente colocar isso, foram 7 anos. São 7 anos aí lutando para a gente colocar isso. Agora a gente colocou. Eu falei para a Nicole no episódio passado, e eu falei o quanto foi difícil para vocês, alunos, e para a gente de escola, colocar bons professores aqui dentro. Vocês sofreram, não sofreram? Não foi difícil mesmo? Por quê? Porque era muito difícil colocar isso na cabeça, porque a gente precisa quebrar esse paradigma. Então, é um preconceito que existe, né? Então ele tem um preconceito de que esse tipo de abordagem pedagógica não dá resultado, mas ela dá resultado. Só que ela não vai dar um resultado agora, ela vai dar um resultado futuro. Ela vai melhorar significativamente a sociedade. E é assim que a gente impacta, é para isso que a gente está dentro da escola. E eu vou dar um exemplo para vocês. O Japão, vamos pegar o Japão, país de primeiro mundo. Teve a Segunda Guerra Mundial, destruíram o Japão, acabaram com o Japão, e aí passou a guerra, o Japão falou, peraí, eu preciso crescer, eu preciso me renovar. Onde é que a gente vai investir? Em educação. Posso falar com propriedade, porque meu irmão, minha mãe, meu pai moraram lá há muito tempo? As ruas do Japão, elas são extremamente limpas. O japonês é um povo extremamente limpo. Eles não jogam lixo no chão. Os córregos deles, até o Pedro estava brincando esses dias, que tem carpa lá nos laguinhos, assim, nos negócios lá. O Pedro falou, tem carpa lá, Rafael. E o que isso reflete em todo o resto? Tudo. Sabe por quê? Dentro da escola, olha o que o professor faz. Tem, por exemplo, hoje, quarta-feira, eu vou pegar o primeiro ano e o primeiro ano vai limpar
a sala do Jardim 1. Então, eles vão servir a comida para o Jardim 1, eles vão limpar a sala, eles vão ajudar, eles vão fazer tudo. Nossa, mas eles são tão pequenininhos, estão fazendo isso? Não, eles estão aprendendo a viver em sociedade. Aí você pega isso a longo prazo, você reduz custo com saúde pública. Sabe por quê? Porque se você não tem sujeira, você diminui as doenças. Se você ensina uma boa alimentação, você não tem problema de obesidade, não tem problema de um monte de coisa. A saúde pública não fica a cargo do Estado. Então, assim, só vai procurar saúde pública mesmo quem realmente precisa. Quem realmente precisa. E não problemas oriundos de sujeira. Entendeu? Então, e aonde isso é ensinado? Dentro da escola. A escola ensina isso para os alunos. Ela ensina ele a viver em sociedade. Então, ela ensina esse aluno dentro da escola como ele se portar na sociedade. Nossa, mas por quê? Para o futuro. Para que a população japonesa no futuro consiga viver de uma forma melhor. Entendeu? Então, é um desafio muito grande trazer uma abordagem dessa, é um desafio muito grande falar sobre isso. Esse é um assunto que a gente pode passar o dia inteiro conversando aqui, que ainda assim vai ter gente falando ou aparecerão coisas novas. E tem muito pesquisador falando sobre isso, tem muita gente falando sobre isso, tem muita gente que é contra, mas também tem muita gente a favor, porque como é um modelo, e eu não estou falando que o modelo tradicional é errado, nem que nenhum modelo é errado, eu estou falando que esse modelo é um modelo efetivo. Um modelo alinhado à aprendizagem personalizada e significativa, ela é efetiva, mas eu não estou falando que o outro modelo é errado. Até porque eu sempre falo muito, existem valores, existem conceitos, existem famílias, culturas. Se você acha que isso é legal, tudo bem. Meu papel é mostrar para você que o meu método, a nossa metodologia de ensino, a forma que o Mackenzie trabalha, que o Colégio Le Petit trabalha, que o Edify trabalha, é um modelo aquém, é um modelo além, né? Não é aquém, é um modelo além do que a gente vê acontecendo. E o que você acha que a gente pode fazer, né, para tentar desmistificar esses mitos e superar os desafios para poder realmente implementar a educação significativa e o ensino personalizado? Olha, eu acho que uma das coisas que é importante é comunicar. Então, a ideia desse episódio de hoje, que nós estamos gravando, é justamente levar para a comunidade o que acontece dentro da escola. Então, qual é a metodologia de ensino que o Colégio Le Petit adota? Qual é a metodologia de ensino que o Mackenzie adota? E qual é a metodologia de ensino que você, aluna, tem dentro da sala? Então, eu acho que a principal coisa que nós devemos fazer é, de fato, comunicar às famílias, comunicar com a comunidade. Para quê? Para que daí elas possam entender o que é, começar a olhar com outros olhos. Opa, peraí, faz sentido. Talvez não. Ah, mas isso que ele falou faz sentido. Ah, isso que ele falou faz sentido. Então, a partir do momento que você começa a ver que isso está produzindo algum resultado, e não aquela propaganda, aprovamos 50 alunos na USP, no outdoor lá, mas a partir do momento que você começa a ver que esse tipo de abordagem, ela está surtindo realmente um significado ali, uma transformação, eu acho que a gente consegue mexer nisso. E quais recursos você recomenda para quem deseja aprender mais sobre ensino personalizado e educação significativa? Primeiro de tudo, eu acho que, assim, leitura, né? Eu acho que a gente tem que ler bastante, buscar muitas informações, saber filtrar, né? Saber filtrar, porque nem tudo que está ali de informação é verídico, nem tudo que está ali é de verdade, né? Tem bastante fake news e tem bastante teorias, muito achismo. Então, tentar checar mesmo isso, né? Participar de congressos, né? Bater papo com o diretor da sua escola, bater papo com os professores. O professor também, na parte pedagógica, o professor buscar cursos. Meu, tem um monte de cursos sobre educação significativa na internet, sobre ensino personalizado. E a escola também, a escola tem que oferecer isso para o professor. Então, a escola precisa, periodicamente, oferecer uma formação continuada para esse professor. Para quê? Porque esse professor ele precisa entender que todo dia muda, todo dia a gente aprende alguma coisa. Eu ouvi um negócio esses dias, e aí eu acho muito legal, queria até falar. Você acha que tudo que existe é de verdade? No ponto de vista histórico, a Terra já foi quadrada, a Terra já foi plana. Depende da perspectiva. Então, no ponto de vista histórico. Então, assim, nós nunca vamos saber sobre tudo. Porque dentro do ponto de vista histórico, a gente sempre está aprendendo mais. Cada dia a gente está evoluindo, como sociedade, como pessoa. No ponto de vista histórico, hoje, a gente sabe que a Terra é esférica, a gente sabe que os planetas orbitam o Sol, né? Mas no meu tempo de escola, Plutão era um planeta.
Entendeu? Ainda tem quem diga que a Terra é plana. E ainda tem quem diga que a Terra é plana, mas hoje a gente já sabe que não é. Sim. A gente sabe que a ciência já provou que não é, mas do ponto de vista histórico, lá atrás, era plana. Mas hoje foi provado que não era. Então, até que exista uma prova ao contrário, aquilo que existe é verdade, né? Então, assim, e nós devemos continuar estudando, por quê? Para que a gente consiga quebrar esses mitos, ou seja, será que o universo é infinito? Isso é o que a gente acha hoje. Mas a gente já sabe que o universo está em expansão, né? Então, se ele está em expansão, ele está crescendo. E o que está crescendo não pode ser infinito ainda. Porque se ele está expandindo, ele não terminou de expandir. Né? Então, é muito correlativo, entendeu? É muito subjetivo isso. Você fica pensando, esse cara acaba ficando com a cabeça meio doida. Mas é a mesma coisa na educação. Se a gente pensar que tudo isso que a gente está falando aqui é verdade absoluta, a gente vai ficar preso nisso aqui. Então, cada dia a gente precisa buscar novas ferramentas, pessoas. E isso que a gente está fazendo aqui hoje, você sentar, conversar comigo, o pessoal está ouvindo, isso aqui já é uma forma de aprender, né? Então é importantíssimo que a gente busque isso. O conteúdo está cheio aí. Bom, Rafael, e tem alguma última mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes hoje? Bom, a mensagem final que eu quero deixar, eu até deixei escritinho aqui, né? Que é que o ensino personalizado e a educação significativa podem transformar o aprendizado e preparar os alunos para um futuro de sucesso. Encorajamos todos a explorar essas abordagens e apoiar a implementação em suas comunidades educacionais, ou seja, em suas escolas, em seus bairros, em suas famílias. Que é muito importante que a gente fale sobre isso, que a gente entenda que, de fato, isso vai trazer um benefício para esses alunos. Vai trazer um benefício para essas famílias, vai trazer um benefício para a nossa sociedade. Então, essa é a minha mensagem. Invistam nisso, invistam em entender e entendam que quando a escola ela tenta trazer uma filosofia, uma abordagem, existe um estudo científico por trás, nós não inventamos coisas da nossa cabeça. Claro que eu costumo falar muito assim que o professor é pesquisador e o professor precisa se colocar na função de pesquisador. Por quê? Porque nós estamos aprendendo sobre formação humana. O médico, ele é tratado como doutor, porque ele está ali sempre pesquisando, e aí tem doutorado, tem isso, tem aquilo. E o professor, ele acaba se resumindo às vezes, o professor dentro da sala de aula, mas o professor é tão importante quanto o médico, quanto o cientista, quanto o presidente da república, quanto qualquer outra coisa. Por quê? Eu acho que até é mais importante do que tudo isso. O professor é formador de médico. O professor é formador de presidente. Né? Então, assim, nós precisamos continuar estudando, precisamos continuar investindo nisso. Para quê? Para que a gente tenha um futuro aí bem legal. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Muito obrigada hoje por participar, Rafael. Acredito que todos nós aprendemos muito mais sobre educação e esse foi o segundo episódio da Petit Voice. Fiquem ligados para mais episódios. Tchau. Não esqueçam de dar joinha, curte e segue lá. Isso Obrigado, aí. pessoal. Tchau, tchau.